Talvez em algum momento da sua vida, você já tenha aberto a Bíblia, lido alguns versículos e pensado em silêncio. Eu queria entender isso melhor, mas parece tão distante da minha realidade. Essa sensação é mais comum do que você imagina. Muitas pessoas olham para a Bíblia como um livro grande, antigo, cheio de histórias que parecem pertencer a um mundo completamente diferente do nosso. Mas existe um detalhe profundo que muda completamente essa percepção quando começamos a observar com mais atenção. A Bíblia não foi escrita para pessoas perfeitas vivendo vidas tranquilas. Na verdade, ela foi escrita justamente para pessoas que estavam atravessando crises, conflitos, perdas, dúvidas e momentos de decisão. E quando percebemos isso, algo muda dentro de nós. Porque começamos a entender que esse livro não foi criado para ser admirado à distância. Ele foi dado para ser vivido. Pense por um momento nas histórias que aparecem nessas páginas. Abraão era um homem comum quando ouviu um chamado que parecia impossível. Moisés passou 40 anos acreditando que sua vida não tinha mais propósito antes de descobrir que Deus ainda tinha um plano para ele. Davi começou como um jovem pastor esquecido no campo, alguém que ninguém imaginava que teria um papel tão importante na história de Israel. E quando chegamos ao Novo Testamento, encontramos pescadores, cobradores de impostos, pessoas simples que foram escolhidas para levar uma mensagem que atravessaria gerações. Nenhum deles parecia extraordinário no começo. Nenhum deles tinha todas as respostas. E talvez seja exatamente por isso que suas histórias continuam tocando tantas vidas até hoje. Porque quando lemos essas narrativas com atenção, percebemos algo muito humano nelas. Medo antes de tomar decisões. Dúvidas diante de promessas difíceis de acreditar. Momentos de falha, arrependimento e recomeço. A Bíblia não esconde essas partes. Ela mostra tudo com uma sinceridade impressionante. E isso revela uma verdade poderosa. Deus não trabalha apenas com pessoas que já têm tudo resolvido. Ele trabalha com pessoas que estão dispostas a caminhar, mesmo quando ainda existem perguntas no coração. Talvez você esteja exatamente nesse ponto agora. Talvez existam perguntas que você ainda não conseguiu responder. Talvez existam momentos do seu passado que ainda pesam dentro de você. Ou talvez você simplesmente esteja procurando algum tipo de direção, algo que traga sentido para decisões que precisam ser tomadas. Se esse for o seu caso, existe algo importante que a Bíblia mostra repetidamente. Deus costuma falar justamente nos momentos em que as pessoas estão procurando respostas. E isso aparece em várias histórias, que muitas vezes passam despercebidas quando alguém lê a Bíblia rapidamente. Em muitos momentos decisivos, as pessoas que receberam direção de Deus estavam em lugares silenciosos. Moisés estava no deserto cuidando de ovelhas, quando ouviu a voz de Deus pela primeira vez de forma clara. Elias estava escondido em uma caverna, cansado e com medo, quando percebeu que Deus não estava no vento forte, nem no terremoto, nem no fogo, mas em uma voz suave e tranquila. Samuel era apenas um jovem quando ouviu seu nome sendo chamado durante a noite, sem entender no início que era Deus falando com ele. Esses detalhes mostram algo que muitas pessoas descobrem com o tempo. Deus não precisa de ambientes grandiosos para falar. Muitas vezes, Ele escolhe exatamente o silêncio. Talvez por isso tantas pessoas relatam experiências profundas quando começam a ler a Bíblia com o coração aberto. Não porque as palavras mudaram, mas porque algo dentro delas começou a mudar. O texto que antes parecia distante começa a ganhar significado pessoal. Uma história antiga começa a refletir situações que estão acontecendo agora. Um versículo aparentemente simples começa a trazer uma sensação de direção ou conforto que a pessoa não esperava encontrar ali. Existe um versículo muito conhecido que descreve essa experiência de forma surpreendente. Ele diz que a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, capaz de discernir pensamentos e intenções do coração.
Essa descrição é muito forte. Ela não apresenta a Bíblia apenas como um livro informativo. Ela a apresenta como algo que interage com o interior humano. Algo que toca pensamentos, confronta atitudes, ilumina caminhos e às vezes revela coisas que a própria pessoa ainda não tinha percebido sobre si mesma. Talvez você já tenha sentido algo parecido ao ouvir uma mensagem ou ler um trecho da Bíblia que parecia falar exatamente com sua situação. Muitas pessoas descrevem isso como se aquela mensagem tivesse sido escrita especificamente para aquele momento da vida delas. E isso acontece com mais frequência do que imaginamos. Mas existe outro aspecto importante que ajuda-o a entender melhor a Bíblia. Ela não é apenas uma coleção de histórias isoladas. Existe uma narrativa maior que conecta tudo. Desde as primeiras páginas até o final, a Bíblia conta uma grande história sobre relacionamento. O relacionamento entre Deus e a humanidade. No começo, vemos a criação, um mundo feito com propósito, harmonia e significado. Depois aparece a queda, quando a humanidade escolhe seguir seu próprio caminho e as consequências dessa decisão começam a aparecer na história. A partir daí, grande parte da Bíblia mostra Deus tentando restaurar esse relacionamento quebrado. Primeiro através de um povo específico, Israel, que recebe leis, orientações e promessas. Depois através dos profetas, que chamam as pessoas de volta para Deus quando elas se afastam. E finalmente através da vida de Jesus, que apresenta uma forma completamente nova de compreender esse relacionamento. Jesus não veio apenas para ensinar regras ou estabelecer um sistema religioso. Ele veio para mostrar como é viver próximo de Deus. Quando observamos a forma como Jesus falava, percebemos algo muito interessante. Ele raramente usava discursos complicados. Em vez disso, ele contava histórias simples, chamadas parábolas, que usavam elementos do cotidiano: sementes, campos, pescadores, moedas perdidas, pais e filhos. Pessoas comuns conseguiam entender essas histórias, porque elas falavam de situações que faziam parte da vida delas. Mas ao mesmo tempo, essas histórias carregavam significados muito mais profundos para quem parava para refletir. Isso mostra algo muito importante sobre a maneira como Deus se comunica. Ele não fala apenas através de conceitos complexos ou debates teológicos. Muitas vezes, ele usa coisas simples, experiências diárias, acontecimentos que parecem comuns, mas que podem carregar mensagens importantes quando olhamos com atenção. Talvez por isso tantas pessoas descobrem que ler a Bíblia não é apenas um exercício intelectual, é também uma experiência espiritual. Algo que envolve mente, coração e disposição para ouvir. E ouvir, nesse contexto, significa mais do que apenas entender palavras. Significa estar aberto para refletir sobre elas. Existe um momento muito marcante na história de Jesus em que ele pergunta algo simples aos seus discípulos. Ele pergunta: "Quem vocês dizem que eu sou?" Essa pergunta não era apenas curiosidade, era um convite para reflexão pessoal. Cada pessoa que ouviu Jesus precisou responder isso dentro do próprio coração. E essa pergunta continua ecoando até hoje. Quem é Jesus para você? Para algumas pessoas, ele é apenas um personagem histórico importante. Para outras, um mestre espiritual. Para milhões de pessoas ao redor do mundo, ele é o Filho de Deus, que revelou o amor divino de uma forma que mudou completamente a história humana. Independentemente da resposta que alguém tenha hoje, existe algo interessante sobre essa pergunta. Ela não exige uma resposta imediata e definitiva. Ela convida a uma jornada de descoberta. E talvez essa seja uma das coisas mais bonitas na experiência de ler a Bíblia. Ela não força conclusões rápidas. Ela apresenta histórias, ensinamentos, experiências humanas profundas e convida cada pessoa a refletir sobre elas ao longo do tempo. Se você chegou até este ponto do vídeo, talvez seja porque algo dentro de você está curioso para continuar explorando essas questões. Talvez exista um desejo de entender melhor essa mensagem que atravessou séculos e continua alcançando pessoas em todas as partes do mundo. Se for esse o caso,
Escreva aqui nos comentários uma frase simples: estou buscando entender. Essa pequena atitude pode parecer apenas um comentário, mas muitas vezes ela representa o início de uma jornada espiritual. E se você sente que essas reflexões estão fazendo sentido para você, aproveite também para deixar o seu like neste vídeo e se inscrever no canal. Isso ajuda essa mensagem a alcançar outras pessoas que também estão procurando respostas, talvez em silêncio, talvez no meio de dúvidas que ainda não tiveram coragem de compartilhar. Porque a verdade é que muitas pessoas passam anos procurando sentido para suas vidas em lugares diferentes, sem perceber que algumas das respostas mais profundas já estavam registradas há muito tempo. Mas ainda existe algo que precisamos conversar antes de continuar. Existe uma diferença entre apenas conhecer a Bíblia e permitir que ela transforme a forma como você vive. E é exatamente sobre isso que vamos falar na próxima parte desta jornada.